Bom dia, bem-vindos ao noticiário sobre a greve geral. São 7 da manhã, estamos no site do PCP na internet em www.pcp.pt e vamos dar-vos conta dos milhares de trabalhadores que estarão hoje em greve numa expressão do enorme protesto contra a política deste governo e de mudança de rumo. Neste noticiário teremos informações vindas de diversos locais de trabalho de todo o país. Estaremos também em contacto com sindicalistas dos muitos sindicatos envolvidos nesta greve geral, que nos darão conta da mobilização que se está a verificar em muitas empresas e locais de trabalho. A luta popular tem assumido um desenvolvimento impetuoso através de uma sucessão de grandiosas manifestações e diversas ações. No último trimestre de 2006, foi forte a surpresa do governo e do patronato com a manifestação de 12 de outubro e já em 2007, quer no plano das empresas e setores, quer na luta geral, a poderosa manifestação em 2 de março ou da juventude com a mais forte ação de massas realizada em Portugal dos jovens trabalhadores em 28 de março. A surpresa e as preocupações do governo aumentaram. Continuando em ascensão, o movimento de massas com uma intervenção notável dos trabalhadores e populações realizou por todo o país muitas dezenas de manifestações, greves e lutas diversas, com destaque especial para as fortes ações do 25 de abril e 1º de maio. A CGTP, numa poderosa manifestação de unidade, vem dirigindo toda esta luta e resistência às políticas do governo, exigindo uma mudança de política e dando expressão ao protesto geral e à insatisfação que graça nas populações e nos trabalhadores. É uma luta de todos, onde os interesses de todos estão em questão. É uma luta necessária, precisando de combater o agravamento sistemático da precariedade no trabalho, que gera insegurança e instabilidade no trabalho e nas famílias, que gera desemprego, reduz salários e é perda irreparável dos direitos individuais e coletivos. Os trabalhadores têm que combater o despedimento liberalizado e sem justa causa, que está preparado e anunciado no Código do Trabalho, no Livro Verde e na famigerada flexigurança ou os esquemas de trabalho temporário. Os trabalhadores têm sempre combatido a desregulamentação do trabalho e o aumento dos horários de trabalho. Os trabalhadores e as populações combatem o agravamento do custo de vida, estão contra a destruição do Serviço Nacional de Saúde e os grandes negócios e lucros que o capital prepara neste setor, estão contra o encerramento das urgências, centros de saúde, escolas, serviços públicos. Os trabalhadores estão a lutar pelos processos reivindicativos em defesa dos seus salários, emprego e contratação coletiva. A greve geral é não só necessária, como vem na hora certa. Connosco está Francisco Lopes, da Comissão Política do PCP, que durante esta emissão poderá comentar os dados que estamos a receber. No arranque desta emissão, começaríamos por perguntar das razões para a convocação da greve geral pela CGTP-IN. Em primeiro lugar, bom dia. Esta greve geral tem uma profunda justificação numa situação insustentável que está criada para os trabalhadores e para a generalidade do povo português. Desde logo, portanto, é um problema gravíssimo de deterioração do poder de compra, com aumento de preços, contenção de salários e mesmo perda do poder de compra, portanto, dos salários. E isto num quadro em que o endividamento das famílias é muito elevado, os juros têm aumentado. Portanto, há uma situação muito complicada do ponto de vista dos orçamentos, das condições de vida dos trabalhadores e da generalidade da população. Portanto, esta dificuldade para os trabalhadores e para o conjunto do povo português tem, por outro lado, uma outra face da moeda, que é uma situação também nunca vista de aumento dos lucros dos grupos económicos e financeiros. Os dados referentes ao ano passado mostram-nos que 5 bancos e mais 3 empresas, portanto 8 empresas e grupos, tiveram de lucro 5,3 mil milhões de euros, que os gestores de topo das empresas privadas tiveram de remunerações mensais na ordem dos 30 e tal mil euros e alguns 50 e tal mil euros. Foram aumentados nos últimos anos 60 vezes mais que um trabalhador comum. Isto não é sustentável.
Mas há, portanto, outras questões que a CGTP justamente invocou para a convocação desta greve geral, com a coragem que assumiu na sua promoção. E entre essas razões conta-se o problema do desemprego, o mais elevado de sempre, com mais de 600 mil trabalhadores, uma grande parte de desemprego com longa duração e atingindo profundamente os jovens. Há mais de 100 mil jovens em situação de desemprego. A que se associa, portanto, um outro elemento, que é uma precariedade generalizada nos vínculos de trabalho. Mais de 1,2 milhões de trabalhadores estão em situação precária. E quando se fala de precariedade, não estamos apenas a falar da precariedade da relação de trabalho, da instabilidade, portanto, do trabalho e dos vínculos. Estamos também a falar depois de uma instabilidade da própria vida. Isto condiciona aspectos da organização de vida, na compra de casa própria, na opção, portanto, quando se quer ter filhos. Portanto, há todo um conjunto de incertezas, portanto, que hoje estão colocadas às jovens gerações e não só. E, portanto, acrescenta-se ainda um outro elemento, que é o ataque que este governo do Partido Socialista está a fazer aos serviços públicos. Portanto, aquilo que podemos dizer uma linha de privatização e extinção generalizada de serviços públicos, com particular incidência no Serviço Nacional de Saúde, que está efetivamente em risco de destruição com o caminho que esta política está a ter. De qualquer forma, há talvez um elemento que se destaca no conjunto das razões que levaram a CGTP a fazer esta greve. E, por aquilo que disse, estas razões eram já por si suficientes, não para fazer uma, mas várias greves gerais. Mas esse outro elemento que se destaca é o projeto que está presente nos grupos económicos e financeiros e na estratégia deste governo de implementar a chamada flexi-segurança. Portanto, uma palavra inventada, portanto, à última da hora, mas que, no fundo, o que traduz é o velho projeto do patronato de facilitação dos despedimentos individuais sem justa causa e de desregulamentação de tudo aquilo que são as relações de trabalho, fixação de horários, remunerações, carreiras, funções, condições de trabalho, para levar a que elas possam ser decididas na base da arbitrariedade patronal. E nós não estamos, portanto, a inventar um problema. A CGTP não colocou isto de uma forma deslocada. Este problema está na ordem do dia, quer por via do livro verde da União Europeia sobre relações de trabalho, quer por via das alterações ao Código do Trabalho. E ainda esta semana fomos surpreendidos com uma primeira informação pública da Comissão que está a preparar um livro branco, que exatamente admite uma alteração das razões de justa causa para despedimento, liberalizando os despedimentos, e de uma aceleração dos processos de despedimento, um género de despedimento na hora, como é um pouco propaganda deste governo. Portanto, parece-nos que são razões profundas que podem justificar os trabalhadores portugueses participarem em massa nesta greve geral. São vários, então, os aspectos que justificam esta greve geral. Vamos agora ver as primeiras imagens desta greve, que nos chegam de vários pontos do país. Começamos por uma ligação a Lisboa. Começa hoje à meia-noite a greve geral decretada pela CGTP, no momento em que existem mais de 600 mil desempregados e mais de 1 milhão de trabalhadores precários. Para muitos trabalhadores a greve começa antes da meia-noite, como estes aqui, junto à garagem dos resíduos sólidos urbanos da Câmara Municipal de Lisboa. Temos aqui Libério Domingos, do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa, para falar connosco. Libério, como é que se prevê que seja a greve aqui neste setor? Bem, eu creio que a greve neste setor, as suas implicações serão totais no sentido da inoperacionalidade do serviço. Refiro isto porquê? Porque deste serviço saem cerca de 88 circuitos de redução. De qualquer modo, creio que caso a greve será